Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 2. Nós vamos hoje iniciar a nossa matéria trabalhando o Poder Judiciário. Então, hoje nós vamos apresentar rapidamente, começar a apresentar a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, tal como estabelecido na Constituição, a partir do artigo 92 do texto constitucional. Pois bem, o judiciário brasileiro ele se estrutura da mesma forma que o legislativo e o executivo, ou seja, a partir da estrutura federativa, mas com algumas diferenças. Né? Enquanto no executivo e no legislativo nós encontramos o legislativo estadual, federal, municipal e distrital, da mesma forma com o executivo estadual, municipal, federal e distrital. No caso do judiciário, nós temos apenas o judiciário da União, o judiciário federal e o judiciário nos estados e no Distrito Federal. A primeira grande diferença, portanto, é que não existe um judiciário municipal. Embora nós tenhamos em alguns municípios juízes, esses juízes, eles são juízes estaduais, denominados de juízes de direito. Então, a primeira grande diferença é que no judiciário não existe o judiciário municipal. E temos então a estrutura do judiciário federal e do judiciário dos estados. A diferença entre eles se dá quanto à competência, ou seja, o que juízes federais podem julgar e o que juízes do estado podem julgar. Essas competências são estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição dos Estados e na legislação infraconstitucional. Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, a legislação trabalhista, etc. Nós temos então, primeiro, essa diferença no fato de que não há judiciário municipal. Temos então o judiciário estadual e o judiciário federal. A justiça comum é aquela que julga questões cíveis, que são todas aquelas questões que não são criminais, e questões criminais. Né? Então, nós temos a justiça comum, chamada justiça comum porque ela julga questões cíveis, e nós chamamos de questões cíveis aquelas que não são criminais, e as questões criminais. E nós temos também o judiciário especializado, ou a justiça especializada, que no nosso sistema jurídico constitucional são basicamente três justiças especializadas. Nós temos a Justiça do Trabalho, o Judiciário Trabalhista, que é federal, é da União. Nós temos a Justiça Eleitoral, que se encontra tanto no âmbito federal quanto nos estados, a Justiça Eleitoral, portanto, e a Justiça Militar, que existe no âmbito federal, e a Constituição de 88 autorizou, deu a liberdade para que as constituições estaduais resolvessem criar ou não as suas justiças estaduais. No caso de Minas Gerais, existe a Justiça Militar Estadual. Nós aqui não trabalharemos as justiças especializadas, trataremos apenas da justiça comum, ou seja, a jurisdição civil e criminal, dando maior atenção para a jurisdição civil, as questões de jurisdição civil e, dentre elas, especificamente, a jurisdição constitucional. Pois bem, continuando, nós vamos ver como se dá o acesso ao cargo do judiciário, como que se chega ao cargo de juiz. Na primeira instância, no âmbito federal, nós temos o juiz federal. Na primeira instância, na justiça estadual, nós temos o juiz de direito. Isso porque o judiciário ele é organizado em instâncias ou graus de jurisdição,
que são organizações, né, que são organizadas exatamente para que o cidadão possa exercitar o seu direito ao recurso. Aqui no judiciário não existe uma hierarquia administrativa de modo a que o juiz de direito esteja submetido em termos disciplinares ao Tribunal de Justiça ou algo do gênero. Todos são juízes, né? Então não existe essa hierarquia, é tudo juiz. As instâncias servem exatamente para a progressão na carreira e para que o cidadão possa exercitar o seu direito ao recurso. Então, a primeira instância ou grau de jurisdição, nós temos no âmbito estadual o juiz de direito, ou simplesmente o juiz, e no âmbito federal, o juiz federal. Nós vamos começar por eles. O cargo é acessível a todos por meio de concurso público de provas e títulos, com a participação obrigatória da OAB. Para que se possa fazer o concurso público, concorrer ao cargo de juiz de direito ou juiz federal, tem que ser bacharel em direito, formado em direito. E é preciso ter pelo menos 3 anos de prática jurídica. E aí, muito cuidado, é prática jurídica e não prática advocacia. O termo prática jurídica é bem mais amplo, tá? Então, é preciso ter o grau de bacharel em direito e pelo menos 3 anos de prática jurídica para se candidatar ao cargo de juiz de direito ou juiz federal, né? No caso do juiz de direito, o aprovado ele inicia a sua carreira, né, nas entrâncias iniciais, né? A entrância é a divisão administrativa da primeira instância, é também chamada de comarca, né? E cada estado organiza administrativamente o seu judiciário estadual, de modo que o aprovado ele vai percorrer diversas entrâncias, diversas comarcas, podendo chegar até a entrância final, que em geral é em Belo Horizonte, né? E daí podendo, por antiguidade e merecimento, que são os critérios de promoção, chegar ainda ao cargo de desembargador ou da segunda instância no Tribunal de Justiça, né? Então, basicamente é isso. Na próxima aula, nós retornamos ainda falando da estrutura e organização do Poder Judiciário. Até logo, pessoal!